Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada pela presença santa do Senhor em nós. Espírito Santo de Deus, essa live aqui é do Senhor, minha vida também. Eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos nesta manhã. Se houver palavras, gestos equivocados da minha parte, que a tua bondade e graça traga para os meus irmãos a porção do dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Valéria, minha querida, obrigada pela presença. Um cheiro. Ceissa, bom dia, Di. Obrigada pela presença. E aqui temos Michele. Bom dia, Michele. Bom dia. Aí tem um nome aqui que eu não dei conta de ler. É um nome meio em código. Ana Júlia, Lúcio, Damiana, Marlene, bom dia. Zamerson, obrigada. Letícia, Joana, Thaíse, bom dia. Bom dia, Vitor, Benedito, Selma Nunes, Fabrício, obrigada pela presença de vocês. Sejam todos bem-vindos. Valdemir, bom dia. Obrigada. Elisama, bom dia, querida. Hoje eu quero conversar com vocês sobre Mateus, capítulo 13, versículo de 44 a 46. Mateus 13 é um dos discursos famosos de Jesus sobre de Jesus, né? Teve 5 grandes discursos e um deles foi Mateus 13, que é chamado de discurso das parábolas. Tem várias parábolas nesse discurso de Jesus. E eu quero ler para vocês a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Aqui conta a história desses 2 tesouros, né, valiosos. Naquele tempo, era comum as pessoas enterrarem dinheiro. Falando primeiro do tesouro escondido, né? Era comum as pessoas enterrarem dinheiro, enterrarem tesouros. A gente aqui, quem nunca assistiu um filme de busca ao tesouro, de caça ao tesouro, quase não tem hoje em dia, né? Mas tinha até um mapinha para poder achar esse tesouro. Vários filmes, quando a gente era criança, né? A gente via que tinha um mapa, porque as pessoas esqueciam onde enterravam, então precisava desenhar um mapa. Então a pessoa enterrava o mapa e desenhava onde estava o local. Era muito interessante os filmes, né, que tinha esses mapas de piratas, porque naquela época não existia banco. E era muito, na época, a realidade era muito instável, tinha muita guerra. E as pessoas cavavam buracos e escondiam tesouros. Então era muito comum as pessoas encontrarem tesouros escondidos de gerações antigas, que era a forma que as pessoas tinham de guardar, de proteger suas riquezas, era enterrando. Aqui conta, a primeira parábola fala que o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido que um homem descobriu. Esse homem, ele achou por acaso, ele não estava procurando, ele não estava buscando, ele tropeçou, achou aquele tesouro ali, naquele campo. E na época, a lei da época, quem achava era dono. Então, quem achava um tesouro num campo e comprava aquele campo, ele se tornava dono legítimo daquele tesouro. Então, quem enterrou, a família, os herdeiros, perdia todo o direito. Se aquele terreno fosse... quem comprou aquele terreno era dono de tudo que estava ali, né? Legalmente, ele era dono. Então, fala que esse homem estava andando num campo e ele descobriu. Ele não estava procurando. Ele descobriu. Então, fala que o reino dos céus
Ele é comparado a um tesouro que alguém descobre por acaso. E depois fala que o reino dos céus é comparado à pérola. Fala que a pérola foi diferente. O viajante, né, que estava... O negociante tinha costume de vender coisas, ele estava buscando pérolas. A profissão dele era ter pérolas, né? Que ele fala que ele é negociante de pérolas. Então ele estava buscando, ele estava procurando e ele encontra. Fala assim, o reino dos céus é como um negociante que procurava pérolas de melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e comprou com o dinheiro da venda a tal pérola. Mesmo o que encontrou o tesouro por acaso e aquele que buscava a pérola tiveram reações completamente diferentes. O que encontrou o tesouro no campo, fala que ele teve muito entusiasmo, muita alegria. E ele falou, vou comprar esse campo e vou ficar dono de tudo. E ele com muita alegria, muito entusiasmo, ele reconhece o valor do tesouro e vende tudo e compra o campo. E o da pérola não fala, não descreve que ele foi esfuziante, entusiasmo. Silenciosamente, ele vende tudo. Ambos têm duas atitudes impressionantes sobre o que eles encontraram. Os dois reconheceram o valor extraordinário do que eles encontraram. E os dois venderam tudo o que tinham por causa desse tesouro. E Jesus está falando ali que o reino dos céus é como se fosse um tesouro achado por acaso ou uma pérola de grande valor buscada intencionalmente. Muitas vezes a pessoa ela não está procurando Jesus. E esse tesouro e essa pérola é Jesus. E a pessoa ela encontra Jesus por acaso. A vida dela está estável, a vida dela está de boas. Não faz nada de errado, assim, né? Fala, E entra numa igreja por um acaso e conhece Jesus. Através de uma música, descobre Jesus. Então, assim, às vezes você vai encontrar Jesus de uma forma... Às vezes as pessoas encontram Jesus de uma forma sem intenção. E já tem aqueles que têm sede, têm fome, sabem que tem algo especial. E são pessoas que buscam Jesus de várias formas, em várias religiões, de vários jeitos. Aquela sede, aquela fome, não sabe onde saciar essa sede, mas busca intensamente. É aquela pessoa que passa de uma igreja para outra, vai para uma religião, vai para outra religião, e tenta buscar de uma forma intensa. E daria tudo que tinha para encontrar essa plenitude e não consegue achar em lugar nenhum. E quando descobre Jesus, descobre que encontrou a pérola de grande valor. Os dois tiveram reações diferentes, mas os dois tiveram a mesma atitude. Os dois entregaram tudo que tinha. Aquele que encontrou o tesouro por um acaso, reconheceu o valor e falou, tudo que eu tenho, eu dou para desfrutar dessa plenitude que Jesus pode dar. A graça de Deus é para todos. É para todos. Para os que são entusiasmados, para os que são barulhentos e para os que são silenciosos. A graça de Deus, ela é derramada para todos. E o importante é quando nós entendemos o valor que Cristo tem. Ele é o nosso tesouro. E Deus não pede, não obriga, não nos obriga a ter Jesus na nossa vida como o nosso tesouro maior. Um tesouro tão grande que nós seríamos capazes de abrir mão de tudo na nossa vida por causa de Jesus. Não existe uma obrigação. Nós fazemos isso
por livre e espontânea vontade. É um desejo do nosso coração, porque a gente descobre quem Jesus é. Essa parábola, Jesus estava explicando como é o reino dos céus. É algo tão valioso que você, por vontade própria, abre mão de tudo por causa desse reino. Por causa desse reino que Jesus veio trazer para nós. Esse dia eu estava vendo um rapazinho com um microfoninho assim, perguntando o que é Jesus para você. E teve várias respostas. Aí eu fiquei pensando, se eu estiver andando na rua e alguém, foi ontem isso, e alguém parar e perguntar assim, Fernanda, quem é Jesus para você? Eu falei, o que eu responderia? Eu comecei a chorar. Só de imaginar a possibilidade de alguém me perguntar o que é Jesus para mim, eu travei. Aí eu falei, eu vou falar para os meus irmãos da live quem é Jesus para mim. Eu reconheço em Jesus o meu tesouro mais precioso. Eu reconheço em Jesus a pedra mais valiosa. O objeto, a pérola, na época, ele era um objeto de grande valor. Era um dos objetos mais valiosos do mundo. E Jesus, para mim, é mais valioso do que qualquer pérola. Porque Ele é meu Salvador. E quando eu penso em Jesus como meu Salvador, não foi só uma vez porque Ele derramou o sangue dele na cruz e aí eu aceitei Ele como meu Salvador. Jesus me salva todos os dias. Todos os dias Jesus me salva. Dos barulhos da minha mente, das angústias da minha alma. É Jesus que é o meu Salvador. E Jesus também é o meu Senhor. Então eu amo, eu adoro. Jesus, para mim, é meu Salvador, ponto. E às vezes, as minhas atitudes, as coisas que eu faço por amor a Jesus, pode não ser entendida pelo mundo. Mas só eu sei dos lugares que Jesus me tira, dos lugares de tormento, de tribulação, que eu me dobro e fico diante desse tesouro precioso que é Jesus. Peço socorro e Ele vem. Ele vem com a presença santa, através do Espírito Santo, trazer para a minha alma tudo que a minha alma busca. Então Jesus é o meu Salvador. E o que é Jesus para você? Às vezes a gente recebe a salvação, nós temos certeza da salvação, convicção de que somos salvos, que a nossa alma está salva por causa do sangue precioso de Jesus. Mas às vezes nós vivemos como que não temos nada. Nós andamos a nossa vida sem reconhecer que temos nas mãos um tesouro precioso. Jesus, ele coloca aqui nessa parábola dinheiro, algo de valor terreno. Mas Jesus é maior do que qualquer pérola, do que qualquer tesouro. Porque o tesouro pode ser perdido. Porque o ouro pode perder o brilho. Mas Jesus permanece. Então, todas as vezes que eu me angustio, que eu não corro para a presença dele, eu não sei o valor de Jesus na minha vida. Toda vez que eu me desespero, eu conto para todo mundo, menos correr para a presença dele e me derramar diante dele, eu não conheço o verdadeiro valor de Jesus. Aqui fala que esses dois homens, eles abriram mão de tudo que tinha por causa do tesouro, porque eles reconheciam o valor do tesouro. Tem pessoas que falam assim, como é que eu vou abrir mão de tudo que eu tenho por causa de Jesus? Eu tenho medo. E se eu ficar sem nada? Com Jesus, nós temos uma vida rica, uma vida plena, mesmo se não tivermos nada.
E quando Jesus fala que esses 2 homens abriram mão de tudo por causa do tesouro, ele estava dizendo, para abraçar o reino dos céus, vocês precisam considerar o reino dos céus mais importante do que tudo que vocês têm. E esses 2 homens reconhecem o valor do tesouro. Então, muitas vezes, a gente fica em lugares atribulados, em lugares adoecidos. Eu não falo assim, quando eu falo de traumas, quando eu falo de coisas difíceis que a gente viveu, eu não quero ser displicente, não quero que vocês pensem que eu não reconheço a importância que isso tem. Mas diante de Jesus, todas essas coisas não têm nenhum valor. Às vezes o tesouro mais precioso que você tem guardado durante anos e anos são os traumas que você viveu. Você abraçou esses traumas e eles são o seu maior tesouro. Tem gente que não sabe mais viver sem dores na alma. E às vezes você fala assim, Fernanda, mas não é assim. Jesus está dizendo, me entrega, dê tudo para mim. Você acha que Jesus está querendo seu dinheiro? Essa pessoa, quando fala que vendeu tudo que tinha por causa daquele tesouro, esse tudo que o reino dos céus vem pregar, é tudo. Deus quer tudo, tudo de você. Não quer só uma parte. Não quer só a parte do entusiasmo, da alegria de ter encontrado o tesouro. Ele quer também o silêncio. Ele quer também essa parte nossa contida. Toda vez que a gente vai falar de Cristo, aí quando vai falar que tem que vender tudo, tem que dar tudo, as pessoas só pensam em dinheiro. Mas aqui Jesus não é sobre dinheiro, é sobre salvação. E quando nós entregamos tudo por causa de Jesus, é também suas dores, são também seus traumas. Às vezes eu pensei, eu já superei todos os meus traumas de infância. E ontem eu percebi que existem traumas que eu ainda não entreguei. Porque eu preciso reconhecer o valor de Jesus. O poder extraordinário que o sangue de Jesus tem na cruz do Calvário. Ele tem o poder de arrancar do seu peito toda a dor. É um poder extraordinário que tem o poder de pegar os seus traumas. Eu fiquei pensando, gente, eu estava ouvindo um psicanalista falar, crente, né, cristão, e eu falei, gente, é isso, eu preciso também entregar essa parte para Jesus, porque Ele é o meu Salvador. Ele salva você de cada trauma, de cada dor, de cada memória ruim. Isso para você não percebe, mas quando você não entrega tudo, você acha que Deus está para receber só as coisas boas que você tem para entregar? Louvor, adoração. Ele não precisa de louvor. Deus não precisa de adoração. Ele ama ser adorado por você, mas Ele não precisa. Não precisa. O louvor e a adoração é algo que nos alimenta quando nós fazemos. Mas não é só adoração, só louvor, é tudo. Existem traumas escondidos aí, dentro da sua mente, da sua amígdala cerebral, traumas, medos. Isso também você precisa entregar para Jesus. Você precisa reconhecer que o valor de Jesus é mais valioso do que essa dor. Jesus é mais valioso do que esse trauma. Ele é seu Salvador. Ele é seu Senhor. E Jesus, Ele não está pedindo de você tudo que você tem e Ele não sabe o que Ele está pedindo. Jesus sabe o que vai te custar entregar seus traumas para Ele. Jesus sabe o que vai custar entregar suas frustrações para Ele. Porque Ele abriu mão de tudo que Ele tinha. Fala que Ele se despiu de toda a glória. E não se apegou ao fato de ser Deus. E veio, se tornou homem. Se vestiu de carne. Cresceu, nasceu
100% homem e sentiu tudo que a gente sentiu. Então ele não está pedindo para você abrir mão porque ele quer tudo, porque ele é ele. Não. Ele fez isso primeiro. Ele entregou tudo por amor a nós. Como é que você descobriu Jesus na sua vida? Foi como tesouro? Foi por acaso que você ouviu e você sentiu e você percebeu que Jesus era suficiente para você e o aceitou como seu Salvador? Ou você já o buscava de todas as maneiras, em todos os lugares, e enfim você encontrou a pérola preciosa? Então entrega tudo para Ele. Jesus é melhor que ouro e bem. Jesus é maior do que tudo que nós temos. É uma música que existe que fala assim. Quando eu era pequena, minha mãe cantava muito a música. Ela falava pra gente, ela falava assim: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Só quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. E não é algo que você vai viver essa plenitude só depois que você morrer, que vai pro céu. Não é isso. A vida eterna você já tem. Você só precisa reconhecer o quanto esse presente, o quanto Jesus, o Cristo de Nazaré, ele é valioso. Ele é valioso porque ele tem o poder de pegar tudo que você entregar, tudo, e dar o prazer de você ter na sua vida o maior e o melhor tesouro, que mesmo que você aqui na terra não seja a pessoa mais rica do mundo, você possui algo que nenhum dinheiro ou tesouro da terra pode comprar, que é a riqueza da alma, de uma alma liberta, de uma alma livre, de prisões, de correntes, que o nosso tesouro precioso, Jesus, torna a nossa vida, o nosso caminho leve, porque Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas culpas. Mas nós abraçamos tudo isso como um tesouro precioso, dizendo que já conhece Jesus. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, como é que você encontrou Jesus? Então, reconheça que Ele é o maior tesouro e entrega tudo que você tem. Esse entregar tudo que você tem, você sabe o que é? Você sabe o que você ainda está arrastando, carregando como correntes? Que Jesus não tem sido o principal tesouro da sua vida. O principal tesouro da sua vida tem sido as suas dores, seus traumas, suas frustrações. Isso é um tesouro de morte que você tem abraçado. Jesus é o tesouro de vida, e vida plena, e vida em abundância. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, santificado é o nome do Senhor, porque o Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a honra e de toda a glória. Eu sei que o Senhor não precisa de nada disso, mas o Senhor recebe porque nos ama. Aliás, nós só temos condições de te reconhecer como um tesouro precioso, porque o Senhor nos tornou o seu tesouro precioso. Antes mesmo de nascermos, o Senhor já nos escolheu e nos amou primeiro. E esse amor tão grande derramado sobre as nossas vidas nos dá o poder de reconhecer o verdadeiro tesouro da nossa alma, que é o Cristo de Nazaré, que tem poder para nos salvar todos os dias. Obrigada, Jesus. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.